bora mergulhar em uma das maiores revoluções no mercado financeiro aqui no Brasil. Hoje, a gente vai entender o universo dos fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs, e como a necessidade de construir um único shopping center acabou mudando completamente as regras do jogo. E para entender essa história direito, a gente não vai começar com uma definição técnica, daquelas de livro, sabe? Não, a gente vai começar com um caso real. Imagina só a situação. A gente está em São Paulo, lá por 1999. Um empreendedor com um projeto incrível nas mãos, mas com um buraco de 20 milhões de reais no caixa. E aí, como resolver? Então, em vez de fazer o de sempre, bater na porta de um bancão para pegar um empréstimo, a sacada foi outra. Foi totalmente inovadora para a época. Criar um produto financeiro novo que iria buscar essa grana direto com centenas de pequenos investidores. E foi assim que nasceu o primeiro fundo imobiliário para o investidor pessoa física no Brasil. E olha, esse fundo não só salvou a obra do shopping, ele na verdade deu pontapé inicial para o mercado inteiro que a gente conhece hoje. Tá, mas afinal de contas, o que é exatamente essa ferramenta que resolveu o problemão do shopping? Pensa assim, de um jeito bem simples. É como se um monte de gente se juntasse para comprar um imóvel gigante, tipo um shopping ou um prédio comercial, que ninguém conseguiria comprar sozinho. Cada um entra com uma parte e vira dono de um pedacinho. E a melhor parte é que todo esse processo é tocado por uma instituição financeira profissional, ou seja, toda aquela dor de cabeça de administrar inquilino, fazer manutenção, tudo isso sai das costas de quem investe. E para que o investimento não ficasse só no papel, para que parecesse algo real, palpável, os criadores daquele primeiro fundo tiveram uma sacada genial. Eles deram benefícios reais, conectando as pessoas diretamente ao tijolo, ao imóvel do qual elas agora eram donas. Ok, então o fundo de Higienópolis era o que o mercado chama de fundo de tijolo, porque ele investia no imóvel físico mesmo. Só que de lá para cá, o mercado que ele ajudou a criar se tornou, nossa, incrivelmente mais diverso. O mercado basicamente se divide em duas grandes avenidas. De um lado, os fundos de tijolo, que são donos dos prédios, do outro, os fundos de papel, que não compram o imóvel, mas investem em títulos de dívida do setor, como os CRIs. É como se eles fossem o banco do mercado imobiliário, sabe? Emprestando dinheiro e ganhando com juros. E a coisa não para por aí. Hoje, o cardápio de FIIs é enorme. Tem fundo que investe em outros fundos, tem fundo híbrido, tem até voltado para o agronegócio. Isso abre um leque de estratégias gigantesco, que vai desde a estabilidade de alugar um escritório até o risco bem maior de financiar um projeto que ainda nem saiu do chão. Certo, mas vamos ao que interessa para muita gente. Por que alguém investiria num FI em vez de, sei lá, comprar um apartamento para alugar? Bem, os principais atrativos são bem claros. Primeiro, o acesso. É muito mais barato comprar uma cota do que um imóvel inteiro. Segundo, a diversificação. E, claro, ter uma equipe profissional cuidando de todo o trabalho pesado. Mas, nem tudo são flores. É fundamental entender que não é um investimento sem risco. O preço das cotas varia na bolsa, alguns fundos menores podem ser difíceis de vender na hora que a gente quer, e sempre existe o risco de um inquilino não pagar o aluguel, né? A verdade é que, daquele fundo pioneiro lá de 1999 para hoje, o mercado de FIIs passou por uma transformação assim massiva. É quase irreconhecível. A lei já existia, a ideia também, algumas regras ajudaram, mas o que realmente botou fogo no parquinho foi o cenário de juros baixos, principalmente a partir de 2019. Com a renda fixa pagando menos, milhões de pessoas foram buscar outras opções, e os FIIs viraram essa grande porta de entrada para o mercado imobiliário. Para a gente ter uma dimensão do tamanho desse salto, em 1999, o primeiro fundo atraiu 600 investidores. 600 pioneiros. Hoje esse número já passa e com folga de 2 milhões de investidores no Brasil. E essa explosão toda se reflete na atividade do mercado, no dia a dia. Enquanto aquele fundo original negocia um volume menor, os grandes fundos modernos chegam a movimentar dezenas de milhões de reais, todos os dias. E é aqui que, segundo os especialistas, mora o maior erro. Tratar esses fundos como se fossem uma ação qualquer para especular no curto prazo, tentando adivinhar o que vai acontecer com a taxa de juros. O ponto crucial é que, apesar de o mercado ter evoluído de uma forma radical, o princípio básico do imóvel como um ativo de longo prazo continua o mesmo.
E isso deixa uma questão fundamental para quem investe pensar. Qual é o verdadeiro propósito desse investimento? É uma jogada de mercado ou a construção de patrimônio, tijolo por tijolo?